Opa, gente, tudo bem? No começo de 2022, eu publiquei um vídeo falando sobre toda arquitetura é política. E eu não poderia deixar de completar essa afirmação minha, que eu falo, defendo isso no vídeo, sem dizer também que toda cor também é política. Todo uso de cor é também um uso político. Isso eu consegui confirmar e eu até me embasar melhor, né, a partir desse livro aqui, que eu já começo indicando para todo arquiteto que queira ou discuta ou se interesse pelas questões das cores, compre e leia, chamado Cromofobia, do David Batchelor, publicado pela editora Senac. É um livro até não é tão recente, ele é de 2007, a primeira edição dele é de 2007, tá? Mas a discussão dele ainda é recente, né? Ainda mais por conta da forma como ele aborda as questões do uso das cores, tanto nas artes, como também na arquitetura, né? Principalmente na arquitetura, que é o nosso foco aqui. Tanto que ele começa o livro dele, no primeiro capítulo, falando da experiência que ele teve ao visitar um ambiente totalmente branco, criado por um arquiteto, de um galerista, que na casa dele ele montou um colecionador de artes, para falar a verdade, ele montou uma coleção de artes de uma casa até com uma arquitetura até mais vitoriana, isso na Inglaterra, né? Mas o ambiente interno era todo branco. Tudo era branco, né? Então o impacto dessa brancura, né, que ele fala várias vezes aqui ao longo do vídeo, fez com que ele escrevesse esse livro, Em Defesa das Cores, né? Dessa postura cromofóbica que existe hoje no mundo das artes, incluindo aí a arquitetura, né? O livro é dividido em 5 capítulos, tá? Ele começa falando sobre as paisagens em branco. Depois, no segundo capítulo, ele fala desse conceito de cromofobia. Ele pula para um capítulo terceiro chamado Apocaliptique, né? Aí vem o quarto capítulo, Hanunu, que eu até não vou abordar esse capítulo, eu vou direto para o quinto e último, chamado cromofilia, que é o avesso da cromofobia, que é, em vez de ser a cromofobia enquanto aversão, nojo ou distância das cores, ou a negação das cores, na cromofilia você tem um contraste, tem a afeição às cores, né? Ele conclui esse livro não de forma carinhosa, digamos assim, com relação às cores, mas até de forma crítica, usando esse tema como filia, como também mais uma questão crítica que permeia todo o livro. Tá? Ele começa falando nesse primeiro capítulo, que é as paisagens em branco. Estou aqui usando a minha colinha, tá? Meu fichamento aqui rápido do roteiro que eu montei aqui. Ele começa falando nesse meu capítulo, Paisagens em Branco, sobre essa questão da cor branca, que é criada, que ele chama de criada pelo próprio alvejamento, esse uso da cor como um elemento de brancura, de pureza, de alvejar, de limpar as cores, de ser literalmente uma negação às cores. E usando até esse ambiente que ele visitou, desse colecionista, desse galerista, ele fala dessa questão da cor na arquitetura, né? Dessa ideia ou conceito do branco enquanto verdade, usada como pureza, e a pureza ligada literalmente a uma verdade, né? Contra as cores que seriam não a sujeira, mas a impregnação de uma coisa impura, de uma coisa que não é nobre, que não é verdadeira, que não é clara, que não é uma ilusão, que não é algo que não deixa as claras, literalmente, usando toda essa simbologia dessas palavras, as claras, o que está ali representando. Né? Pelo contrário, né? A próprio uso intensivo das cores, perdão, o uso intensivo do branco, como ele fala aqui, deixa muito claro, literalmente, qual é a intenção da pessoa ao usar a cor branca como única cor do espectro, ou única cor de um ambiente, ou única cor de uma obra de arte, ou única cor de uma arquitetura. De cara, ele critica esse conceito do branco enquanto cor ligada ao minimalismo, o minimalismo enquanto arte, principalmente enquanto arquitetura, não tem nada a ver com a cor branca. A cor branca é só mais uma dentre outras cores, outros elementos
de composição de uma arquitetura mais minimalista, por mais que eu acho que esse conceito minimalista muito abstrato, já é por si só, é um conceito abstrato, mas você colocar qualquer um nesse bojo do minimalismo, como até alguns teóricos fazem, isso me incomoda bastante, né? Você simplifica demais, às vezes, um conceito de uma arquitetura ou até de uma obra de arte. Mas aqui eu vou me limitar a falar sobre arquitetura. Tá? Ele faz até essa ligação do minimalismo enquanto arte, a sua proximidade com a pop art da década de 60. Ambas surgem no mesmo arcabouço ali de contracultura da década de 60, de uma resposta a toda a produção moderna até então, né, do começo do século XX, das primeiras décadas do século XX até a década de 50, 60, por aí mais ou menos, que tem na década de 60 essa explosão de várias novas vanguardas artísticas, onde o que se sobressai é a arte e também outros conceitos artísticos, como por exemplo a pop art e também a arte minimalista e também a arquitetura minimalista, né? E também todo um desenvolvimento de uma arquitetura ligada ao pós-modernismo, que querendo ou não, esse minimalismo está ali naquele bojo do pós-modernismo, né? De algo que vem depois dos modernistas, desde a década de 20, 30, por aí. Dessa tendência artística, né? Onde o branco não era superior a qualquer outra cor que era utilizada no minimalismo, né? E ao mesmo tempo, também havia, logicamente, nessa questão desse conceito minimalista de arte, a introdução de outras cores, mas cores mais vivas, cores ligadas a uma produção industrial, comercial, cores ali de mercado mesmo, cores ligadas à própria utilização na indústria, nas obras, que foram tiradas desse contexto e trazidas ou levadas para a arte minimalista, que eram cores vulgares, mas que ganharam um novo status com o minimalismo. E ele deixa muito bem claro isso, que no que se chamava, ou se chama ainda de minimalismo, o branco só era mais uma cor, dentre outras. E aqui ele começa a sua crítica a esse conceito do uso do branco, mas não exatamente da cor branca, mas da brancura, da forma do branco enquanto alvejamento, mas ao mesmo tempo esse alvejamento, essa brancura, como um pré-conceito, como algo que tem que é muito utilizado nos predicados e preconceitos. Aí ele fala aqui, e cita alguns, né, por exemplo, dentes brancos, cabelos brancos, ossos brancos, colarinho branco, mármore branco, marfim branco, neblina branca e por aí vai. Tudo que tem essa cor branca como algo que ou pode ser um predicado, ou pode ser até literalmente um termo pejorativo, preconceituoso. E as cores entram aí para literalmente entrarem em contradição, ou entrarem não em contradição, mas em combate ou embate a essa contradição ou essa dualidade entre preto e branco. Né? Nem tudo é preto e branco e nem tudo também é cinza. O mundo também pode ser colorido. Então a cor entra aí como aquela coisa que ele vai chamar lá na frente de algo perigoso, que vai destruir ou desequilibrar a ordem. Né? A cor aqui vista como algo que desequilibra, que modifica, que transforma, que mexe nas estruturas muito arraigadas e dá uma outra conotação, algo perigoso. Ele fala assim várias vezes, a cor é perigosa, o uso da cor é perigosa. Por isso que ela também é algo político. O uso dela na arquitetura também é algo político. Faz parte dessa política, desse discurso que desenvolve, que defende, que mostra para que veio aquela arquitetura. Qual é a do arquiteto? Quando ele usa uma cor. Ou cores. Né? Ou as nega e só usa o branco. No segundo capítulo, que ele chama de cromofobia, que é essa fobia, esse nojo, essa aversão, essa literalmente negação das cores, ele já abre com uma frase, no primeiro parágrafo praticamente, ali na primeira página, que para mim foi marcante assim. Ele fala o seguinte: a cor importava porque se colocava no caminho. E ainda importa porque ainda importa. Ela importa, ela tem importância porque ela continua sendo um obstáculo a essa questão de
da pureza e da ordem, dessa limpeza que a cor branca pode nos trazer, ou pode nos revelar, ou ou representar, né? As cores são diversas, elas criam diversidade, elas não são únicas, elas podem ser milhões. Basta você pegar uma paleta de cores de qualquer empresa aí e mandar abrir, você vai ver que você tem milhões e milhões de possibilidades e outros milhões e milhões que você pode criar a partir de várias e outros milhões de combinações. Então, enquanto o branco e o preto são únicos, né, com algumas variações de branco e algumas tonalidades também de preto que vão variando de algo mais opaco até o preto absoluto, as cores são milhões. E a escolha delas por você pode ser qualquer uma, né? Então é esse perigo que ele fala ao longo do texto todo, né? Da diferença entre essa dicotomia entre branco e preto, no máximo aí a mistura de ambos e um cinza, com relação às milhões de possibilidades das cores, do uso das cores. E ele fala essa questão do medo da cor, né? No medo do uso da cor. O medo da contaminação e da corrupção da cor, né? Ou da cor, desse algo que é desconhecido, que não é dominável, que você não domina, que tem milhões e milhões de possibilidades. Ela não é branco e preto, elas são milhões e milhões de outras opções. Como ele fala aqui, como algo desconhecido ou controlável, né? E esse medo é exatamente o título do livro, o título desse capítulo, é a cromofobia. E aí ele começa a construir exatamente esse conceito de medo na cultura, principalmente na cultura ocidental. Ele só fala da cultura ocidental porque é o ambiente onde ele vive, trabalha e se relaciona, né? Não chega a entrar nas culturas orientais, que tem uma visão muito diferenciada da cor e até fazem parte desse medo. Porque ele fala o seguinte, esse medo a cor como representante do corpo estrangeiro, né, do corpo indesejado ou negado, né, esse outro que precisa ser negado. E quem é esse outro? Que corpo é esse que precisa ser negado? Ele começa a citar alguns exemplos aqui. O corpo feminino, o corpo oriental, o corpo primitivo, o infantil, o vulgar e o insólito. Tudo isso pode ser representado querendo ou não, dentro da cultura ocidental, representado por cores, né? E essas cores não são dominadas, não são domináveis, elas são perigosas, porque elas destoam da ordem que é imposta entre o uso das cores preto ou branco. E no máximo o cinza. Enquanto o preto e o branco podem ser, dentro aí de um arcabouço cultural de significados e significâncias relacionados ao conceito da morte, por exemplo, né, toda a morte, ela, querendo ou não, tem uma representação do branco e do preto. Tudo que está ligado a branco e preto também está ligado de alguma forma à morte. As cores são o contrário disso, são a vida, né? E a vida você não controla, ela desenvolve por si só, sozinha. A morte você pode controlar. A morte pode ser um elemento de medo imposta na sociedade. E essa imposição da morte sobre a sociedade pode ter suas cores. Nunca vai ser colorida. Ela vai ser preta ou branca, né? Então a cor é literalmente o contrário disso. A cor é vida. As cores são vidas diferentes. Diversas, milhões, milhares e milhões. Interessante também é quando ele fala, continuando aquela questão do medo, né, dos adjetivos, dos predicativos ou dos preconceitos em relação ao uso das cores. As cores também podem conotar algo superficial, também algo suplementar, algo que suplementa, que está além, ou também algo que pode ser supérfluo ou cosmético. Também a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. E em ambas essas conotações que a gente fala sobre o superficial, o suplementar, o supérfluo, ou o cosmético, ou ainda a questão do feminino, né, do oriental, do primitivo, do infantil, do vulgar, do insólito, a cor também, em cima disso, ela pode ser também algo
ele vem falando no livro, ao longo de todo o livro, algo alienígena, algo fora, esse estrangeiro, esse alienígena, algo que vem de fora, né, que é exatamente perigoso porque ele quebra a ordem que está imposta naquela cultura. Ele vem com algo diferente, né? Ele é o diferente. As cores são diferentes de uma sociedade muito simplificada ou simples, ou simplista baseada no preto e no branco, né? Ela não tem uma unicidade, né? Elas são várias. São várias e várias e várias. Os milhões e milhões de possibilidades de combinações de cores. Ao mesmo tempo, ela tem esse ar rebaixado, que ele apresenta aqui como superficial, suplementar, supérfluo, cosmético, como algo insignificante, denotado de um significado de inferioridade, de coisa pequena, de pouco valor, ou de algo que está abaixo de uma nobreza ou de um valor, de uma alta cultura, que a gente pode dizer assim, baseada em uma ordem controlada pelo preto e pelo branco. Ao mesmo tempo, ele também faz uma relação do uso ou desse significado preconceituoso ou diminutivo da cor com algo até ligado ao sagrado, ao religioso, quando as cores representam a queda, né? Tudo que tem ordem, tudo que tem controle, tudo que é estável está entre o branco e o preto, né? Principalmente no branco. O branco representa a estabilidade, a ordem, o controle, né? E o medo você pode chamar até do controle superior ligado ao próprio medo mesmo, né? A imposição do poder, né? Mas as cores, o uso de cores, o uso excessivo de cores está muito ligado à queda, à danação, né? À ruína, ao fim da civilização, da nobreza de espírito, da moral elevada, né? Então tudo isso são definições ou conotações pejorativas ou preconceituosas que muito estão ligadas, ou estão ligadas ao uso das cores. Ele chega mesmo a falar que esse uso excessivo do branco e do preto, como cores, como contradições, mas que estão ali quase que na mesma escala de representação ou de representatividade, é quase que praticamente um fetiche da cultura ocidental. Tanto que as cores, né, são relegadas a segundo plano, a algo inferior, né, que não está na mesma escala de nobreza, ou de poder, ou de representatividade do preto e do branco, né? E ao mesmo tempo ele chega a falar da cor enquanto droga, né, enquanto algo intoxicante, aquela coisa que está muito ligada à sensação do uso das drogas. A cor enquanto droga, ele faz a correlação com algo que é sensual, que é algo que é intoxicante, que é algo que é instável, impermanente, que tem a ver com a perda de controle, da perda de foco e da perda de identidade. E aí ele cita os dois dos clássicos filósofos gregos, Aristóteles, para quem as cores eram como drogas, né, o fármacon, né, e para próprio Platão, né, onde para quem os pintores não passavam de trituradores e amassadores de drogas multicoloridas, né? Então esse conceito da cor ligada às drogas, né, seja drogas para algum tratamento de saúde, ou as drogas ilícitas mesmo, né, e todos os seus efeitos lisérgicos, já tem essa relação desde a antiguidade, né? Então não é de agora, não é da década de 60, né, da contracultura, dos hippies e tudo mais, mas é algo muito mais antigo, né? E só teve essa carga mais marcante a partir da contracultura, do movimento hippie da década de 60, de 1960, né? E aí que ele fala, né, que as drogas são associadas comumente e até comicamente a ver com cômico, né, a distorção das formas, a, 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 a intensificação das cores, uma estética psicodélica que está ligada, né, à estética da psicodelia da década de 60, as capas de discos, nos pôsteres, nas letras das músicas. Não é à toa
né, que as cores foram utilizadas em demasia e foram a marca da psicodelia da década de 60 e de vários grupos, inclusive dos Beatles. E uma das marcas, por exemplo, do seu álbum Yellow Submarine, e até da sua animação, seu filme animação, que depois virou quadrinho, é exatamente esse uso das cores, né? A cor como representando esse novo momento cultural, né, de uma liberdade de expressão, né, na forma de se vestir, né, as cores como expressão também de uma nova forma de pensar, imaginar, né, de usar o poder da imaginação, né, a imaginação também é colorida, né, a imaginação não é preta e branca, ou a imaginação não é monocromática, pelo contrário, ela é muito colorida, né? Quem conhece o HQ, ou então assistiu o filme lá na década de 60 e depois pelas TVs afora, vai se lembrar exatamente disso, né? Dessa luta contra o tédio, a monocromia, pela força das cores. Também o autor, o Bachelor, ele também cita pintores expressionistas do final do século XIX, como Cézanne, onde para ele, por exemplo, as cores não eram uma representação literal do que se estava vendo. Ele era literalmente uma interpretação ou uma reinterpretação daquela realidade vista. Não era mais para as cores representarem o real, mas era para as cores fazerem uma representação, uma ilusão ou uma visão do próprio artista do que ele estava enxergando. Né? É a sua interpretação da natureza, sua interpretação do que ele enxergava, a sua percepção. Ali já era uma alteração de percepção que só vai se enfatizar na década de 60 da psicodelia. Né? Você altera a percepção através do uso de cores e faz um jogo de ilusões ou aquela possível percepção de uma realidade através de manchas. As manchas coloridas, que precisam ser vistas à distância para serem entendidas ou interpretadas, né, são feitas por cores. Combinação de cores pasteladas num quadro, numa superfície, que vai ser aquela forma do artista, no caso Cézanne, de interpretar a sua ideia ou conceito de natureza. Ou do que estava chegando, do que estava percebendo e transferindo aquilo para o quadro. Né? Também ele fala dessa questão das cores, né, das cores ligadas à imaginação e a imaginação ligadas também ao sonho, ao sonhar, ao mundo do sonho. Né? A cor deve ser pensada, imaginada e sonhada. Ele citando aqui Gustave Moreau. Né? Então também a cor usada como elemento do sonho, como parte constituinte dos sonhos, do mundo do sonhar. Ela faz sempre parte, sempre o sonho é algo colorido. O sonho não é preto e branco, é sempre algo colorido. Mesmo que você não se lembre, mas você sempre viu alguma coisa colorida ali. Então ele faz parte desse mundo do sonhar também. Para o mundo da arquitetura, Bachelor, ele usa como referência Le Corbusier, que foi um dos arquitetos engenheiros, dos mais influentes para toda a produção moderna, que ditou literalmente o que seria a produção de arquitetura moderna e ainda hoje tem aí a sua influência nesse nosso mundo contemporâneo. O Le Corbusier, que ele fala aqui, ele começa a falar, é um Le Corbusier seu primeiro momento, antes da década de 20, que para ele as cores faziam parte ou eram tão importantes para a arquitetura como o preto e o branco. Né? Como fala aqui o Bachelor, o branco e as cores, né, eram codependentes e cooperantes. Né? As cores e o branco trabalhavam de forma conjunta, casada. Né? A composição era feita de forma conjunta entre o branco e as cores. Já a partir da década de 20, quando ele começa a teorizar sobre o purismo, né, junto com o Zefan, né, com a de Ozefan, Le Corbusier começa a usar o branco ou mesmo as cores como elementos de ordem, de controle, de organização, de racionalização. E ele não consegue mais separar a cor da arquitetura e a arquitetura da cor. Ele concebe a cor como um elemento arquitetônico. Há uma construção no uso da cor, como há uma construção no uso da arquitetura. Ambas são composições estéticas, composições de formas que têm cores, brancas ou não.
ou coloridas, mas as cores são ali elementos de controle, de equilíbrio das superfícies. Né? Então elas são impostas como elementos de composição. Elas não têm mais vida própria. Elas têm uma vida ligada diretamente à arquitetura. Né? Arquitetura e cores são uma coisa única. Nascem ao mesmo tempo. A cor não entra como elemento de superfície, literalmente, ou elemento agregado. Ela já nasce junto com a arquitetura. Né? Isso é um conceito de arquitetura interessante? Sim, é possível. Mas, ao mesmo tempo, isso virou uma ordem, virou um ditame, virou uma forma basicamente única de se fazer arquitetura. E acabou com o tempo, né, ao longo de toda a produção arquitetônica moderna, meio que isolando as cores para segundo plano. Né? Elas não são mais independentes. Elas fazem parte agora da arquitetura, mas de forma equilibrada. A escolha delas é a mesma de uma arquitetura, de uma composição arquitetônica. Né? Então elas não podem entrar dentro da arquitetura de forma externa, porque elas vão literalmente destruir essa ordem, vão quebrar essa ordem, vão desmontar, desfazer, desequilibrar a ordem que foi imposta. Logicamente, isso não foi aceito, né, por todos os arquitetos modernos das primeiras décadas do século XX. Você tinha arquitetos modernos que reinterpretavam a sua cultura local, e essa cultura local, às vezes, era muito baseada no uso de cores, como o mexicano Luiz Barragán. Né? O Barragán faz exatamente o contrário. Ele transfere ou transforma as cores, a sua variação de cores, também como elementos compositivos, também como superfícies, como variações cromáticas, não somente pelo uso de cores diferentes, mas também pelo uso da luz e sombra. O uso de luz e sombra davam tons diferentes às cores que ele utilizava. Então as superfícies, os seus projetos arquitetônicos com características bem modernas, tinham uma variação de cores muito grandes, muito por conta também desse jogo de luz e sombras que ele utilizava. Então a cor para Barragán, por exemplo, do Barragán moderno, era também fundamental para a sua composição. Então não somente a cor branca, ou não somente as cores primárias eram elementos compositivos ou dominantes na arquitetura moderna. Você tinha pessoas como Barragán, por exemplo, e logo depois, e mais tarde, um de seus discípulos, o Legorreta, que utilizam essa arquitetura, essa cor, como elemento compositivo arquitetônico. A variação de cores como variação da arquitetura, como diferenciação na arquitetura. Então a diferença não se faz pela arquitetura somente, mas também pela composição, pelo conjunto cores e arquitetura. Cores, arquitetura, luz e sombra, né, fazendo composições diferenciadas. E somente na arquitetura pós-moderna, ali, né, de meados da década de 60 e década de 70 e diante, é que a cor começa a retomar a sua exuberância na arquitetura. Né, seja ela pelos materiais, pela aplicação de novos materiais, ou mesmo pela variação de cores mesmo. Pelo uso exacerbado até de cores, né, de forma até muito esdrúxula em alguns casos, mas que estão ali presentes para dar uma outra cara para a arquitetura. E às vezes até ela é mais importante, a cor é mais importante do que a própria arquitetura. Porque a arquitetura, às vezes, a superfície arquitetônica ali projetada não é lá muito relevante, mas as cores utilizadas são. Dão um destaque, dão uma diferença para aquela arquitetura que foi produzida. É nesse momento também que a própria cor assume até, em alguns casos, maior predominância ou proeminência do que a própria arquitetura. Né? Basta, ou deve ser feito por cada arquiteto, porém, buscar esse equilíbrio entre os elementos arquitetônicos e cores. Trabalhar com cor não é algo fácil, é muito difícil, né? E a dificuldade ou a possibilidade de errar é muito fácil também, né? Uma coisa que ele critica muito aqui já no final, já para o último capítulo, eu vou pulando aqui de alguns aqui, né? Ele fala, para falar a verdade, a partir do capítulo 3, que ele chama de apocalíptico, né, dessa questão cosmética da arquitetura. Né? Perdão, essa questão cosmética da cor. Com uma cor também pode ser aplicada de forma externa, ela pode ser aplicada sobre a superfície para embelezar aquela superfície, para criar uma outra coisa, uma outra realidade, ou até mesmo uma ilusão.
né? Então, você pode transformar a superfície, seja ela uma pessoa maquiada, seja ela uma arquitetura, seja ela uma tela em branco, em outra coisa. Então, a cor, querendo ou não, sempre foi ou sempre teve esse caráter cosmético, de transformação, de recriação de uma realidade, né? Seja essa realidade através da maquiagem de uma pessoa, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um artista de teatro, pode ser um artista de cinema, mas a cor como transformação da feição ou transformação da pessoa, também de uma superfície qualquer, seja ela artística, seja ela também arquitetônica, né? Querendo ou não, a pós-modernidade traz à tona esse conceito de cosmeticidade da cor, né? A cor enquanto algo aplicado à superfície, e até de forma independente da arquitetura. E já no último capítulo, né, quando ele fala sobre a cromofilia, né, essa afeição às cores, ele fala exatamente, não ele está aqui defendendo somente de forma literal o uso de cores, mas também a forma, principalmente a forma de utilização das cores. De cara ele critica a teoria das cores e o círculo de cores, né, onde ali se impõe ao uso das cores uma hierarquia entre cores primárias, secundárias, terciárias, entre combinação de cores quentes e frias. E ele fala o seguinte: a melhor coisa não é o uso dessa hierarquia que é imposta, mas sim algo que é mais livre e aberto, como as cartelas de cores. Aquelas cartelas de cores que a gente encontra em qualquer loja de pintura, né? A cartela de cores que a gente encontra aí no Pantone, que tem base no Pantone, mas em qualquer loja de tinta ou qualquer empresa de tinta, você tem uma cartela monstruosa de um número enorme de cores, e às vezes até com nomes esdrúxulos, que são muito engraçados, até alguns são muito engraçados. Enquanto o Pantone trabalha com cores numeradas, essas empresas de tintas trabalham com cores nomeadas, elas têm nome, e os nomes mais diferentes possíveis, né? E é uma coisa mais democrática, mais aberta, que você pode sair compondo, construindo essas cores. Logicamente, enquanto arquiteto urbanista, e até já tendo sido professor, eu ensinava também, logicamente, os alunos a utilizarem o ciclo de cores, a entenderem aquele ciclo de cores para buscar também uma forma um pouco mais equilibrada e não sair usando as cores de forma muito aleatória, né? Sempre uma preocupação de... É possível, sim, você estragar uma arquitetura com o uso errado de cores. Eu cansei de ver isso. Nossa, como eu cansei de ver isso. Né? Então, esse uso de cores, você pode começar a entender, né, compreender o uso a partir do ciclo de cores. Né, de entender essa teoria das cores, né, para depois você poder se libertar e trabalhar e compor a partir de uma cartela de cores que te dá milhões de opções. E nesses milhões de opções você pode ficar perdido se você não tem uma noção dos círculos, do ciclo de cores, da teoria das cores. Né? Então é importante, sim, você... Isso, logicamente, agora é a minha crítica à crítica do livro. É importante, sim, você entender a teoria das cores, entender o ciclo de cores, a relação de cores primárias e secundárias e terciárias, a relação de cores frias e quentes, né, como que se combina, quais as combinações mais adequadas, adequadas entre aspas, né, mas que tem dão um certo equilíbrio, né, nessa tonalidade entre cores, e aí daí você começa a construir a sua cartelinha de cores. Né, e até trabalhar, você enquanto arquiteto, selecionar X cores e trabalhar com essas cores, caso você se sinta inseguro em trabalhar com qualquer tipo de cor. Né? Ou, como eu aconselho sempre, estudem Barragan. Estudem a obra de Barragan. Porque ele consegue trabalhar com cores, com variações de tons da mesma cor, só usando luz e sombra. A genialidade de Barragan, uma das genialidades do Barragan está aí, nessa tipo de composição. O uso de luz e sombras, dando cores diferentes a partir de uma mesma cor. Bom, gente, se posso ficar a dica aí de novo, né? A dica do livro Cromofobia, de David Batchelor, publicado pela editora Senac, em 2007. É um livrinho que eu nem me lembro exatamente como que eu achei, comprei há pouco tempo, li e me amarrei na forma como ele trabalhou essa questão, essa crítica à brancura, ao alvejamento que é usado literalmente de forma política nos dias atuais,
né, como elemento de negação às cores, né? Então, se a arquitetura é política, as cores utilizadas na arquitetura também são políticas. Falou? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.